Do Livro dos Médiuns, nós vamos agora para o item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Então ele vai estar em estado que ele não vai estar em êxtase, não vai estar incorporado, ele vai estar sonambúlico, ele vai estar numa fase intermediária entre estar consciente, conforme nós estamos normalmente no corpo físico, e estar consciente de uma forma diferenciada, quando o seu espírito tem mais liberdade de pensar e de refletir. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. Então, nesse momento que ele está sonambúlico, ele vai produzir determinados fenômenos com uma certa facilidade. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos nossos conhecimentos. Submetemo-la ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, ditando-lhes notas muito judiciosas. Então, quando a gente faz uma pergunta sobre um assunto muito diferente, muito particular, como é o caso da mediunidade dos transportes, quando poucas pessoas entendem a mediunidade em si, imagine entender a mediunidade dos transportes, que existe interações entre o médium e o espírito muito mais complexas. E também uma complexidade muito maior, porque tem que pegar o objeto, fazê-lo tornar-se invisível, transportar, fazer ele tornar visível novamente. Então, todas essas situações é por demais complexa para que a gente tenha condições de entender com facilidade. Então, o espírito terá que trazer uma gama maior de explicações para facilitar o nosso entendimento. O certo é que ela é por demais complexa para se dar a qualquer tempo, a qualquer momento e em qualquer circunstância. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Então, uma pessoa pode ser um artista, um grande artista, saber interpretar bem os papéis, saber pintar bem ou cantar bem, cantar e interpretar, mas ser sábio e ser artista vai ser muito mais complexo, vai ser uma situação muito mais complicada nesse momento. Então, cada espírito tem a sua característica que lhe é própria, vai ter as características que lhe dizem respeito dessa ou daquela forma, com todo esse contexto, com todas essas situações, nós podermos fazermos as devidas analogias e obtermos os devidos entendimentos para aquilo que nós nos predispomos a realizar, para aquilo que nós predispomos a fazer. Todos nós, aqui onde estamos inseridos, no meio em que nós estamos, precisamos aprender a valorizar as nossas oportunidades de melhor servir, valorizar as nossas oportunidades de melhor construir em nosso mundo íntimo, em nosso dia a dia, condições melhores para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. E com isso, ao buscarmos entender aquilo que transcende a vida, nós temos que fazer da nossa existência algo de mais útil para a nossa sociedade, para nos tornarmos úteis no mundo dos espíritos e reencarnarmos, colhendo os frutos daquilo que já começamos, que já semeamos no passado, que já estamos prontos a colher lá nesse momento futuro, quando estivermos na nossa próxima reencarnação. Precisamos aprender a raciocinar coletivamente e pensar em um futuro transcendente, aquele futuro que vai estar lá na frente. Mas então eu estarei fazendo por interesse. Nós temos que aprender a nos educar, seja por interesse, seja por medo, por convicção. Nós temos que colocar na nossa alma as legítimas regras da educação espiritual, voltado para, e se eu tiver em tal posição no futuro, como eu agirei? Então nós temos que aprender a saber isso para nos tornarmos também mais sábios. E diante da mediunidade, no mínimo, se eu não consigo entender tudo, eu me calo. Vamos então para o estudo que nós propomos a fazer, com as perguntas e respostas que se virão.
Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium num estado sonambúlico? Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, podeis produzi-los igualmente com outros médiuns em estado de vigília. Então, o espírito, ele produzia determinados fenômenos de transporte quando aquele médium estava adormecido. Era um estado, para que ele e o médium pudessem produzir, ele tinha que estar em um estado sonambúlico. E outros poderiam estar em estado de vigília. Vamos para a seguinte pergunta. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Então, ali ele vai aguçando a vontade do médium para obter aquele material, aquele objeto. O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte, quando a excitação essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Então a resposta não ficou tão consistente. Ele só faz aquela excitação, vai aguçando a curiosidade dele, o prazer em obter aquele material, apenas para divertir a todos que estão ali presentes. Certamente que na hora que você se diverte, você se descontrai. Você ajuda na produção de fluidos mais sutis do que quando você fica tenso e preocupado. E além do mais, já vimos em estudos anteriores que tem que ter um foco de todos os presentes naquilo que se vai fazer, aguçando a curiosidade, procurando se divertir, descontrai as mentes que estariam contrário à situação e faz com que todos estejam imbuídos de buscar aquele objeto. Nota de Erasto. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo desta cobiça, que ele instintivamente aguça sem lhe compreender o efeito. Qual o efeito que ele está querendo? Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, a emissão maior de fluido. Foi aquilo que a gente falou antes. É uma consequência da faculdade que o fenômeno apresenta, dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Certos médiuns, um S trocado ali. Então nós precisamos ver que o espírito ele já tem, mesmo que ele soubesse, ele não queria entregar o jogo. Então ele vai aguçando a curiosidade das pessoas, vai aguçando o interesse tanto do médium como das pessoas que estão ali no redor. Com isso vai produzindo uma emissão maior de fluido e também todos passam a colaborar com o mesmo objetivo. Terceiro, depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médios com mais facilidade e presteza? Então qualquer médium pode produzir? A facilidade do médium A é semelhante à facilidade do médium B? Ou tudo depende de um fator maior, um fator mais especial? A produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Então, vai depender de como o médium se interage com a situação em si, com quais as disposições orgânicas que ele tem para produzir os fluidos e também as suas predisposições psíquicas de se afinizar bem, de ter grande afinidade e compatibilidade com o espírito que vai produzir o fenômeno, senão por meio das naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, é outra situação a afinidade entre os médiums, para que produza aquele fenômeno necessário à produção do fato. Para que aquele fato seja produzido, tem um conjunto de situações. Então, ele está sempre em comunicação com aquele médium, está sempre se interagindo com ele, então eles começam a ter mais afinidades e mais compatibilidade um com o outro. Quarto, as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Influem? Então vamos lá. Quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar.
Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no Espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Então, não vai paralisar inteiramente uma pessoa de má vontade, cheia de incredulidade dentro do grupo, mas vai dificultar. Então, se está todo mundo predisposto a ver e a produzir o fenômeno, as coisas ficam muito mais fáceis. Portanto, vai ter um capítulo do Livro dos Médiuns falando do meio onde você vai produzir os fenômenos mediúnicos. Onde foste buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui? As flores toma-as no jardim, aos jardins, onde bem me parece. Então, a flor ele vai colher no jardim, onde der na telha dele colher. Então, vamos para frente. E os confeitos? Podem ter feito falta ao respectivo como negociante. Tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que eu tirei. E aí? Tirou alguns e colocou outros. Então respondeu, mas sem responder, porque agora a gente quer saber o quê? De onde ele tirou os outros que ele colocou lá. Então vamos lá. Mas os anéis têm valor. Onde os foste buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele a quem os tirastes? Tirei-os de lugares que todos desconhecem e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Trouxe os anéis, provavelmente de algum cofre, que a pessoa já até esqueceu que tinha esse anel lá dentro, ou de algum lugar onde a pessoa guardou e esqueceu, morreu, ficou lá guardado, ninguém vai dar conta daquilo ali. Não podemos duvidar também das catacumbas, não vai fazer falta para ninguém. Dentro da catacumba não vai fazer falta desde que um conjunto de situações estejam previamente acordados entre os espíritos. Por isso que não tem sempre fenômenos físicos, né? Senão muita gente fica assustada. Nota de Erasto. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto em virtude da deficiência de capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Vai causar um prejuízo real. Então ele deu respostas um pouco vagas, não dizendo que ele estava roubando. Né? Tirou de algum lugar que não vai fazer falta, então ele estava roubando. Então vai ter sim um prejuízo real. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, de que se apodera, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Então ali ficou uma coisa meio suspensa. O Erasto vem trazer a resposta que nos traz mais elucidação para os fatos e para entendermos que ele não está dando todas as respostas conforme nós queríamos. Se ele substituiu por outro, de onde ele pegou esse outro? Por que ele não trouxe esse outro em vez de trazer esse um? Certo? Então esses questionamentos são feitos e muito bem a propósito para a gente se instruir e para que tenhamos cuidado ao pensarmos em produzir determinados fenômenos. Então tudo isso é importante para que o conjunto de situações ocorram da melhor forma possível, para que esse conjunto de situações tenha condições de estabelecer um parâmetro de realizações superiores, tanto para o médium como para o espírito, porque produzir um fenômeno de transporte, conforme ele estava produzindo ali, causando prejuízo a alguém, não vai trazer grandes benefícios para o espírito e para o médium, porque se está causando prejuízo a alguém, é uma atitude insensata, inconsequente, que nós devemos evitar. Portanto, ele estava dando uma explicação parcial. Continuando, será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não é possível. A Erasto, teriam outros espíritos esse poder? Não, isso não é possível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Então, para você transportar de um planeta para a Terra,
uma grande dificuldade existiria, até mesmo a impossibilidade devido às diferenças entre os meios ambientes, a forma com que você teria que se transportar de um planeta a outro, teria que mudar totalmente o seu psiquismo, então tudo aquilo que fosse levado de materialidade do médium, todo aquele ectoplasma, não serviria para entrar em outro planeta para pegar. Então, é uma resposta que nós temos que procurar entender. Podeis trazer-nos flores de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo, desde que seja da Terra, posso. Interessante. Pode pegar uma flor da América do Sul, levar para a Europa, da Europa trazer para a América do Sul, com uma certa facilidade. Mas não dá para pegar um pedaço de terra da Lua e trazer para a Terra, mediunicamente, dentro dos conceitos que estão sendo colocados aqui pela doutrina espírita. Podeis fazer que os objetos trazidos nos desapareçam de vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. Então, se ele trouxe, ele pode devolver. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma característica própria para a gente tomar como meio de entendimento, como meio de ponto de equilíbrio para as grandes realizações que nós temos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Então, os meios que a gente tem de fazer aparecer um material, tem como fazer ele voltar para o lugar de origem. Logicamente, se o espírito trouxe e se vai causar prejuízo e ele está trazendo apenas uma demonstração, ele poderia perfeitamente levá-lo de volta e colocar onde estava. Agora, como que a gente vai saber que realmente foi colocado no lugar onde foi tirado? Então, tudo isso são situações que devem ser bem observadas, bem avaliadas, para que nós consigamos fazer sempre as coisas da forma mais certa e segura possível. A produção do fenômeno dos transportes não é, de alguma forma, penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada, quando temos permissão para operá-lo. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não tivéssemos autorizados. Então, tudo depende da autorização superior. Nesse caso ali, ele estava tirando de algum lugar, levando para ali, causando realmente um prejuízo real a alguém, mas tudo isso estava dentro do contexto daquilo que a espiritualidade esperava e permitia acontecer. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Então, exige dele e causa a ele um certo desgaste, sim. Ele está tendo um desgaste material, está tendo que fazer uma força bem material, mas ele está fazendo aquilo ali certamente por prazer de fazer. Quais são as dificuldades que encontras? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Então, mas de novo, ele fala que ele não tem a dificuldade, apenas as disposições fluídicas que são contrárias àquela realização. Aí, essa é uma das dificuldades que ele está tendo. Como trazes o objeto? Será segurando com as mãos? Não, envolvo em mim mesmo. Então, ele envolve o material em si mesmo. Aí o Erasto vai trazer a explicação. A resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas com o seu fluido pessoal é dilatável. Mas, como seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. Então ele não tinha muitos recursos verbais para trazer a explicação, ou talvez a falta de afinidade com o médium escrevente. O Erasto então traz a explicação que complementa aquela informação feita ou trazida. E o Erasto certamente é aquele que tem grandes conhecimentos. Então ele combina o objeto com a parte do fluido dele, espírito, com aquela que ele pegou do médium para poder fazer o transporte. 14.
Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso nada é para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. Então, o peso não vai ser o problema para o espírito transportar. O problema vai ser transportar aquilo que agrada as pessoas que estão ali. Nota de Erasto. Exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos, por isso que a gravidade existente para vós é anulada para os espíritos. Mas ainda aqui, ele omite, né? Aquele 8 ali não tá, é um erro de digitação. Mas, ainda que ele não percebe bem o que passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional a dos objetos. Então, isso aqui é importante para a gente entender. Ele percebe, ele não está percebendo bem aquilo que está dizendo, ou está omitindo informações, conforme a gente vê muitas vezes, o professor emitindo determinados dados para deixar o aluno tendo com que pesquisar mais, tendo quebrar um pouquinho a cabeça para assimilar aquilo que ele está tentando passar. Então, novamente, portanto, a gente deduz que, pela informação do Erasto, que ele está passando as informações, ou com falta de recursos verbais para explicar, ou por interesse em não querer explicar, omitindo determinadas partes. Então, aqui ele não percebe que a massa, bem o que se passa, a massa dos fluidos combinados é proporcional às do objeto. Então, para transportar uma flor, ele vai levar menos fluido do que para transportar uma barra de ouro. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência, onde se segue que, se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Perfeitamente dedutível, né? Se ele diz que não tem problema, realmente não tem problema. Ele pode carregar 50, 100, 200 quilos. Mas para isso ele vai precisar de mais massa daquilo que mais fluido do que o médium produz e vai gastar mais energia de si mesmo para poder fazer esse transporte. Então o peso, ele não tem problema o peso, mas para transportar o peso terá que gastar uma força maior da energia fluídica do médium e também da própria energia que o espírito tem para fazer com que aquele material se torne invisível e seja transportado. Continuando nosso estudo, poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes, mas isso se pode remediar pedindo ao espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Então, começa a desaparecer os objetos dentro da casa. Pode ser imputado a um espírito? Perfeitamente. Em alguns casos, sim. E ele pede que, então, peça aos espíritos que traga de volta. Quando as pessoas têm muito sintoma de iodo, que é um remédio na homeopatia, e logicamente que o iodo diluído e dinamizado, ele tem um hábito, um dos sintomas é guarda coisa num lugar e a coisa aparece em outro lugar. Seria o iodo, então, um fator importante para que o médium tenha condições de estabelecer esses efeitos físicos? Seria um caso a ser pensado. Nota de Erasto. É certo, mas, às vezes, o que é subtraído, muito bem subtraído fica, pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Ele foi para longe, o espírito transportou para bem longe, não vai conseguir achar, não vai conseguir buscar, não vai conseguir trazer de volta. São situações que devem ser pensadas para que... mas vamos observar os outros cuidados que o Erasto vai colocar para a gente. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desapareça, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que a ação dos espíritos. Então, tem vários fatores a serem observados. Logicamente que,
botar na gaveta A e achar na gaveta B, conforme já foi explicado antes, é mais fácil para o espírito que está dentro da casa, vai mover de um lugar para o outro. Mas sair de uma casa para ir para outra casa exige condições muito especiais, vai existir uma série de fatores que serão exigidos, que serão necessários para que tudo ocorra. E isso então dará muito trabalho e vai ficar praticamente impossível para o espírito realizar. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que, com um pouco de reflexão, se vos tornariam patentes. Então, tem determinados fenômenos naturais que ocorrem, e aí é perguntado se é devido à ação dos espíritos. E a resposta é dizendo que esses fenômenos são devido à ação dos espíritos, mas nós temos que fazer um pouco de reflexão para chegar sobre isso. Não é todo fenômeno que vai ser devido à ação de espíritos, mas alguns são. E por serem, nós temos que procurar entendê-los da forma com que a doutrina espírita explica. Fazer um crivo de observações, fazer um conjunto um checklist, de todas aquelas observações que devem ser feitas, pegar uma lista de possibilidades, avaliá-las e buscar entendê-las do ponto de vista da espiritualidade nos mostrou ali. Fechado todas aquelas questões, aí podemos admitir que é um fato nitidamente espírita, provocado por espíritos. Nota de Erasto: não atribuais aos espíritos o que é obra do homem, mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Então, a pessoa vai subir numa escada podre, cai, ele cai daquela escada, a escada quebra, ele cai. Foi algum espírito bom que fez isso? Não. Foi certamente alguém que queria se vingar dele por N motivos. Mas a prudência humana, conforme já tem uma parte aí, algum livro alguma das obras da codificação vai relatar isso, nós temos que ter a prudência e a devida observação para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criarmos. Portanto, o homem tem que saber que todas as suas ações, todos os seus atos e fatos têm o crivo da sua responsabilidade, passa pelo crivo da sua observação, da sua prudência. Se ele não tiver prudência suficiente, vai acontecer fatos que o desagradem. 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá algum que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os fluidos possam operar no fluido ou elemento universal, ou no elemento universal. Então, se na hora que ele vai transportar um objeto, ele pode fabricar aquele objeto ali no momento, com as alterações fluídicas que normalmente estão à sua disposição? Por mim, não. Não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. Então, a modificação substancial daquele produto que ele vai trazer depende, sim, de uma espiritualidade superior, de alguém que venha a tomar uma atitude, igualmente, com um consentimento superior para produzir aquela ação. Todas as ações que nós estamos, no mundo onde nós estamos inseridos, elas têm que passar pelo crivo da espiritualidade superior para que ela possa acontecer. 18º. Como conseguiste, outro dia, introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? Filo entrar comigo, envolto por mim dizer, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer por não ser explicável o fato. Então, os produtos entraram dentro da casa estando ela fechada, assim como saíram de algum lugar estando fechado. Os obstáculos materiais não são obstáculos para o espírito quando isso é permitido se fazer, quando é permitido fazer esse transporte. Logicamente que para muitos incrédulos isso vai ser um absurdo, mas para quem já assistiu, já viu e já estudou assiduamente a doutrina e fez todas as avaliações necessárias, aí não tem nada de absurdo, tem um fenômeno muito excepcional, que nós normalmente diríamos que é fantástico. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos em momentos antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia.
Nota de Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, para o material ficar invisível, tem a ação do médium, tem a ação do espírito que está operando todo aquele trabalho. E provavelmente de alguns coordenadores que estão ali no entorno. Ao eliminar aquele fluido, ele vai se tornar visível. O que faria que algumas pessoas... Não vamos fazer essa reflexão agora não. Deixa ela mais para frente. Existem situações em que alguns materiais podem se tornar visível ou invisível pelo médium, com a devida ação do médium e do espírito. Então, se na casa tiver um médium e o espírito quiser brincar com esse médium, tornar um livro dele invisível, ele vai procurar esse livro, vai fazer uma série de procuras e não vai achar, ao não encontrá-lo, ele vai ficar meio preocupado, onde está esse livro, por que ele não está achando? E num dado momento o espírito tira aquele fluido que envolvia o livro, ele vai ser visível e vai ser achado. Fato que às vezes a gente depara na nossa casa, na casa de algum companheiro, com a relativa facilidade. Muitas das vezes é a imprevidência da pessoa em guardar onde não está sendo visto, visível, para ser achado, mas também existem os fatos transcendentes. 20ª. A Erasto. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar na matéria? É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisível, porém não penetrável, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porém seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito o pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele quer pegar um jarro de ouro, não vamos usar esse exemplo não, ele quer pegar uma manga na casa de uma pessoa X e levar essa mesma manga para a casa da pessoa Y. Então ele vai fazer com que essa manga se torne invisível, transporta da casa da pessoa X para a pessoa Y e deixa ela lá invisível um certo tempo. Agora posso fazê-la se tornar visível. Ele vai lá e faz ela se tornar visível, certo? Mas ele não, o que ele pergunta, deixa eu voltar aqui na pergunta que ela... Aqui está falando que se pode trazer um objeto de um lugar inteiramente fechado para um lugar inteiramente fechado. E o que ele explica? Que sim. Portanto, que ele vai tornar aquele objeto invisível, ele vai fazer esse transporte, mas não tem como desmaterializar para rematerializar. De modo diverso, se passam as coisas com relação aos que compomos, como nestes só introduzimos os elementos da matéria. Como esses elementos são essencialmente penetráveis e ainda como nós mesmos penetramos e atravessamos corpos mais condensados. Então todos os materiais são porosos. A gente vê, mas aqui uma mesa, ela é sólida, ela é dura. Tudo bem, uma mesa sólida, mas ela é penetrável. Portanto, os espíritos podem mexer e se a gente vê no microscópio eletrônico, vai ter espaço aqui ao infinito. Portanto, eles conseguem fazer com que essa matéria, ao se tornar invisível, transpasse uma parede como se essa parede fosse uma coisa fluídica também. Né? Às vezes é difícil para a gente conceber essa ideia, mas para quem como nós estamos estudando o Livro dos Médiuns desde o início, vendo todas as possibilidades, e já presenciamos algumas situações e já ouvimos muitos relatos semelhantes, para a gente é perfeitamente aceitável. Logicamente, nós não vamos acreditar em todas, mas vamos aceitar a possibilidade. E aí compete avaliar tudo que está envolvido para poder aceitar ou não aquela informação como verídica. Com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam a placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos um objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas isso somente neste caso.
Então ele pode fazer, assim como o Sol atravessa um vidro, eles podem fazer transportar um objeto entrar num local totalmente fechado e também sair de um local totalmente fechado. Nada vai estar tão bem protegido diante dessas situações. Nota: quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Então, vai ter um momento que vai ser falado sobre o Laboratório do Mundo Invisível, quando mostrará a possibilidade de materialização ou não de determinados objetos para se tornarem tangíveis para sempre ou tangíveis momentaneamente. Aí sim, a gente termina agora o capítulo 5, quando a gente vai para a segunda parte, ainda na segunda parte das manifestações espíritas, vamos para o capítulo 6, das manifestações visuais. Você que nos acompanhou aqui, nós agradecemos a sua companhia, agradecemos a oportunidade de estudarmos junto com você e a oportunidade que tu nos dás de estar colaborando com o seu enriquecimento cultural, com o seu conhecimento da doutrina espírita. Logicamente que podemos ter tido falhas, por favor, reporte-nos. E aquilo que não é muito bem concebível para todos, paciência, reflitamos um pouco mais, estudemos a doutrina espírita, fiquemos com aquilo que damos conta de entender e de aceitar. Logicamente que tem partes que a gente entende, deduz, mas ficamos pensando assim, eu queria ver para crer. Todos nós fazemos isso, é natural, mas se existir a oportunidade de vermos para crer, veremos. E se não existir, nós já estudamos, já angariamos um pouco mais de informação. Ao passo que todas as informações são necessárias ao processo de evolução do espírito, para que ele tenha condições de, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, entender e saber os limites e as possibilidades da vida espiritual e das ações dos espíritos. E, mais uma vez, a gente vos agradece e pede a Jesus que abençoe o teu lar, abençoe a tua vida, a tua família, e que você tenha possibilidade de estar cada vez mais se iluminando e crescendo como espírito nas conquistas materiais com segurança e responsabilidade para que elas redundem em crescimento espiritual para você. Muita paz e que Jesus abençoe, e a gente vai então para o capítulo 6. Obrigado pela sua companhia e que possamos estar juntos outras vezes continuando nossos estudos.